Hoje a gente vai falar um pouco a respeito da norma de desempenho. A Bloco Brasil tem exercido um trabalho muito forte em cima da norma de desempenho e com isso a gente desenvolveu o manual de desempenho para alvenaria com bloco de concreto. A norma de desempenho, para quem não conhece, é uma norma que contém 5 partes diferentes. Então, cada parte trata de um assunto em específico. Nós temos a parte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? A parte 5 é a parte 4 é a parte que nós vamos falar hoje. E que ela estabelece os requisitos para avaliação de desempenho dos sistemas de vedações verticais externas e internas. Bom, a norma de desempenho, ela busca atender os requisitos dos usuários, independente do sistema construtivo que é utilizado. E o foco da norma está no comportamento durante o uso. Então, ela não foca no sistema construtivo que é utilizado, e sim em como aquele sistema construtivo vai se comportar durante o uso. Ela é bem diferente da norma prescritiva, né? Então a norma de desempenho ela é uma norma que trata do sistema no geral. Já a norma prescritiva ela trata do componente, que a gente está muito acostumado a ver, né, na norma prescritiva. É a norma que fala de bloco, né, como por exemplo a 6136, que ela fala sobre o dimensionamento, resistência, classe, as famílias. Já a norma de desempenho não, ela trata o sistema no geral. Então ela fala como que deve se comportar o bloco junto com a argamassa de assentamento e o revestimento que vai ser utilizado. E aí a gente tem que muita gente pergunta, né? O bloco de concreto, ele atende a norma de desempenho? Não, sozinho o bloco de concreto ele não tem como atender a norma de desempenho. O que atende a norma de desempenho é a alvenaria com blocos de concreto. E para atendimento, né, de todas as necessidades dos usuários, foram definidos os requisitos e para a gente saber se aquele requisito está sendo atendido ou não, foram definidos critérios, né? E para a gente saber se o critério está dentro do que a norma solicita, os métodos de avaliação. Então, o que deve ser feito é o requisito, né? E quais são os critérios, né, para atendimento? São as medidas realizadas para atendimento daqueles requisitos. Então, por exemplo, quando a gente fala do requisito de isolamento acústico, o critério que a norma solicita é que tenha um isolamento acústico de 48 decibéis entre uma parede de dormitório com dormitório. E como que a gente avalia, né, se está atendendo ou não esse critério? Pode ser feita análise de projetos, ensaios laboratoriais, ensaios em obras e tudo mais. Bom, a norma de desempenho, na parte 4, ela fala sobre segurança estrutural, segurança contra incêndio, estanqueidade, desempenho térmico, desempenho acústico e durabilidade. A gente vai começar agora falando sobre segurança estrutural. Então, o requisito ele estabelece que a alvenaria tenha uma boa segurança estrutural, que ela atenda a vida útil de projeto, considerando o peso próprio, sobrecarga de utilização, vento. E o que a alvenaria precisa fazer? Ela não pode entrar em ruína, nem perder a estabilidade em nenhuma das suas partes. Tem que prover segurança aos usuários sobre impacto, choque, vibrações, né, durante o uso daquela alvenaria. Não pode provocar sensação de segurança. Então a gente tem essa foto aqui, que ela é uma foto que, se a gente parar para pensar, né, você está lá no seu apartamento e aí o revestimento começa a descolar e você consegue ver parte da estrutura comprometida. Isso traz para o usuário uma sensação de insegurança, né? Então é isso que a norma de desempenho preza. Para atendimento dela, a gente tem o requisito de impacto de corpo mole. Então essa é uma foto de um ensaio que a gente fez no IPT, né, um ensaio de corpo mole, onde a gente coloca um corpo de prova numa distância sugerida pela norma e soltando aquele corpo de prova, a gente vê como que a parede vai se comportar. A norma pede que a edificação, com ou sem função estrutural, não sofra ruptura, né, nem instabilidade, não apresente fissuras, não provoque danos, instalações, nem acabamentos. Como eu
disse inicialmente, a Bloco Brasil tem trabalhado firmemente, né, em cima da norma de desempenho, e com isso a gente desenvolveu o manual de desempenho, onde tem diversas fichas, cada ficha é um ensaio diferente. Né? Então, em cada ficha que tem no nosso manual, tem um ensaio que foi realizado pela associação, contendo a característica da parede que foi ensaiada, tem o número do relatório, que é um documento, as características da parede, as características dos blocos, a dimensão da parede, como aquela parede foi aqui é tão caro que é capaz de nem dar, acho que nem vai dar. E em seguida o resultado. Uma água normal. Impacto de corpo duro. O impacto de corpo duro, ele é diferente do corpo mole, né? Porque o corpo mole a gente consegue simular como se fosse uma ação, uma tentativa de intrusão ou um choque que aquela alvenaria recebeu. Já o impacto de corpo duro é como se fosse uma maçaneta de uma porta abrindo, né, de forma brusca e batendo na outra alvenaria. Isso seria o impacto de corpo duro. Essa também é uma foto de um ensaio realizado. E aí a norma pede que, conforme tem um impacto ou aquele choque na alvenaria, a alvenaria não pode apresentar fissura, nem qualquer tipo de dano, nem ruptura. Então também, o objeto também não pode transpassar a alvenaria. Essa é a nossa ficha de desempenho de resistência ao impacto de corpo duro. Então temos o número do relatório, se trata de um documento, né, que é fornecido pelo próprio laboratório. Temos as características da parede que foi ensaiada, assim como características do bloco, dimensionamento, o tipo de parede que foi ensaiada, como foi feita aquela montagem, o assentamento dos blocos e em seguida o resultado. Então esse também é um ensaio que passa de forma tranquila para a norma de desempenho. Temos o requisito de solicitação de peças suspensas. Esse requisito, ele é muito interessante porque ele simula a fixação de armários, de televisão, de rede, de qualquer objeto na alvenaria. Lavatórios, hidrantes, quadros. E a gente consegue analisar como que a alvenaria está se comportando quando a gente coloca aquela carga, aquela resistência nela. Fazendo esse ensaio, a gente analisa como que a alvenaria vai se comportar. Então a alvenaria não pode apresentar fissura, o objeto não pode ter deslocamento horizontal instantâneo ou deslocamento horizontal residual, não pode ter lascamento, ruptura, nem esmagamento do próprio objeto. No nosso manual de desempenho tem essa ficha. Essa ficha, esse ensaio, né, na verdade, é um ensaio com bloco classe C de 14. Então, a gente utilizou, nesse caso, um ensaio mais crítico, que é um bloco de menor resistência, né? Um bloco classe C é um bloco de vedação. Então, a gente consegue entender que esse ensaio infere-se também para um bloco classe B ou um bloco classe A, que é um bloco de maior resistência. E aí na ficha a gente tem novamente a característica de toda a parede, né? Qual foi o tipo de bloco utilizado, qual o tipo de revestimento, qual foi a argamassa que utilizamos para o assentamento e como ele se comportou. Então durante esse ensaio, onde a fixação foi feita com bucho e parafuso, a alvenaria não teve nenhuma ocorrência. Então não teve esmagamento, teve um pequeno deslocamento, mas quando já estava com uma carga muito maior do que o solicitado pela norma, e atendeu a norma de desempenho sem problema nenhum. Segurança contra incêndio. Esse é um dos requisitos que a gente mais tem ouvido falar, né? Um dos requisitos mais comentados. O requisito de resistência ao fogo, ele solicita que a alvenaria tenha uma baixa probabilidade de início de incêndio. Então, tem que ser uma alvenaria que não dê início ao incêndio, né? Tenha baixa probabilidade de início de incêndio, alta probabilidade dos usuários sobreviverem. Então, os usuários precisam conseguir sair, né, daquele imóvel, e que seja uma alvenaria, né, um imóvel que tenha que reduza a extensão de danos à propriedade. Então, ele não pode propagar o incêndio. Isolação térmica, estanqueidade e estabilidade. A norma de desempenho, ela pede que a resistência ao fogo atenda a 14432, que é a norma de resistência ao fogo. Essa norma solicita que a alvenaria tenha um isolamento térmico, que a gente pode ver ali uma ilustração para a gente conseguir gravar melhor, né, que seria um ovo fritando, que seria
a passagem de temperaturas de uma fase para outra, a estanqueidade, que é quando não permite a passagem de gases ou de chamas, a estabilidade, que é quando a alvenaria não entra em colapso, nem apresente trincas, né, ou deformações excessivas. Hoje, a norma de desempenho, a norma de resistência ao fogo, sofreu uma alteração, né? Então, o que a gente chamava de estabilidade, hoje a gente chama de capacidade portante, que ela é descrita como R na norma, né? O que a gente chamava antes de estanqueidade, hoje a gente fala que é integridade. E o isolamento térmico a gente chama de isolação térmica. E o que a norma de desempenho pede? Ela pede que a alvenaria atenda ao corta-fogo. O corta-fogo nada mais é do que você ter tanto a estanqueidade como a estabilidade, como a isolação térmica, né, durante um período. Então, por exemplo, em determinado edifício, a norma solicita que tenha um corta-fogo de 120 minutos. Então, durante 120 minutos, aquela alvenaria precisa se manter estanque, estável e íntegra. Essa é a norma tempo requerido de resistência ao fogo pela Instrução Técnica dos Bombeiros, né? Então, como que a gente faz essa leitura de saber quanto que a norma solicita? Então, num grupo A, por exemplo, é um edifício residencial que tem até 120 metros. Então, a gente sabe que é um edifício na classe P5, né? De 30 a 80 metros. Então, ela precisa resistir a 120 minutos de resistência ao fogo. Precisa manter estável, estanque e estável durante 120 minutos. Eles fizeram Esses são todos os ensaios realizados pela Associação Bloco Brasil. Então, a associação, ela buscou atender, né, buscou realizar ensaios que são mais demandados no mercado, para atendimento mesmo da norma, né? Então, o que as construtoras mais utilizam? Quais são os ensaios que mais são solicitados pela associação ou até mesmo pelos fabricantes, né? Então, a gente realizou aí 12 ensaios, né? E nesses ensaios, a gente tentou atingir a maior demanda possível. Então, a gente tem ensaio com classe A, classe B, classe C, ensaios com blocos de 14, com blocos de 19, ensaios que são preenchidos com grout ou até mesmo preenchidos com areia, que são para casos específicos, onde a gente precisa de um resultado corta-fogo de 240 minutos, e ensaios, né, que tem uma demanda menor, como por exemplo, preciso de um resultado de 120 minutos, então eu posso usar um bloco classe B, um de 14, 19, 39, com revestimento de gesso, que atende. Essas são as fichas, né, de resistência ao fogo. Então nós temos, antes a gente usava apenas o corta-fogo e o para-chamas. Hoje a gente tem o REI e o RE, que é para atender a capacidade portante, a integridade e a isolação térmica. Desempenho térmico. Bom, o desempenho térmico é um requisito onde a norma analisa a transmitância térmica e a capacidade portante. Então, a capacidade térmica é a quantidade de temperatura, de calor necessário para variar da unidade externa para o interno, e a transmitância térmica é o quanto que transmite de calor entre o externo e o interno. E para analisar esse requisito, são muitas variantes. Então, a gente precisa analisar a topografia local, a temperatura e a umidade do ar, a direção e a velocidade do vento. E da edificação, a gente precisa analisar quais são os materiais que foram utilizados, qual foi o sistema construtivo, o número de pavimentos, então a altura daquela edificação, a dimensão dos cômodos, o pé direito do cômodo e a orientação das fachadas, né? Se ela é voltada para o sol, se está para o norte, se está para o sul, e também a ventilação dos ambientes. Para atendimento do desempenho térmico, a gente tem 3 formas ali de métodos de ensaio, né? Podendo ser o método simplificado, o simplificado por software. Então, o simplificado é uma análise de projeto, onde a gente consegue analisar qual é a transmitância térmica e a capacidade térmica, analisando a planta, o projeto da edificação. A simulação por software é muito parecida, só que a gente faz isso direto num software. E a medição em loco é quando a edificação já foi construída e a gente consegue analisar tanto a transmitância como a capacidade no local. Você consegue na sexta-feira, às 16 horas? Essa é a nossa ficha do desempenho térmico.
Então, mais uma vez, nós temos o número do relatório, por se tratar de um documento, tem todas as informações da alvenaria que foi analisada. Nesse caso foi um bloco classe B com 141939, com revestimento de argamassa externo e 5 milímetros de gesso interno para simulação de uma fachada, e a gente analisa se atende todas as zonas bioclimáticas, né, da Z1 até a Z8. Nesse caso, atendeu todas as zonas bioclimáticas. Nós fizemos também um método detalhado, onde a gente analisa todos os detalhes, né, daquela edificação, e também atendeu sem problema nenhum. Desempenho acústico. O desempenho acústico também é um dos requisitos bem comentados no momento, né? E nada mais é do que analisar e verificar o isolamento acústico entre o meio externo e interno, sendo de um cômodo ou de uma edificação. Então, para a gente saber o que realmente é audível, o que não é audível, a gente analisa por meio de ensaios em laboratórios ou medições em loco. Então, claramente audível é quando tem um isolamento até 35 decibéis. É audível quando a gente ouve, mas com dificuldade, 40 decibéis de isolamento, e quando não entende, 45 decibéis. E quando você nem escuta, nem entende, acima de 50 decibéis de isolamento acústico. Então, o método de avaliação ele pode ser feito em laboratório ou em obra. Um ensaio realizado em laboratório, a gente tem o resultado em RW. Já o ensaio realizado em obra, a gente tem o resultado em DLTW. A exigência para laboratório é de 3 decibéis a mais. Por quê? Porque no laboratório a gente consegue ter um controle melhor de como foi feita aquela parede, como que ela foi executada, se todos os blocos realmente foram preenchidos. Já na obra a gente tem um pouco mais de dificuldade de fazer todo esse acompanhamento, né? Então tem uma exigência menor. Bom, essa é a tabela da norma de desempenho para a questão para o isolamento acústico no laboratório. Então a gente tem aqui uma ilustração, né? Então cada parede, dependendo do que vai ser utilizado aquele cômodo, tem uma exigência diferente. Por exemplo, num dormitório onde tenha numa situação de fachada, aquela alvenaria ela precisa ter 33 decibéis de isolamento acústico. Em situação de dormitório com dormitório, onde a gente tem 2 apartamentos distintos, a gente precisa ter um isolamento acústico de 48 decibéis. Quando não tem situação de dormitório, mas são 2 apartamentos distintos, precisamos ter 43 decibéis de isolamento acústico. E para áreas comuns, como por exemplo corredores, halls, escadas, a gente precisa ter 33 decibéis de isolamento acústico. Esses são os ensaios realizados pela associação. Nós temos 9 ensaios de resistência de isolação acústica pela Bloco Brasil. Então a gente tem ensaio classe A, B e C. Lembrando que quando a gente tem um ensaio classe C, ele infere-se também para o classe A e também para o classe B, por se tratar de uma resistência menor, né? Então seria uma situação mais crítica. Se o classe C atende o B também. Então, por exemplo, para o classe C, a gente tem um ensaio com 5 milímetros de gesso em ambas as faces na alvenaria, e a gente tem um resultado de 38 decibéis. Eu preciso atender 38 decibéis, mas naquela parede eu vou usar um bloco classe B. Não tem problema nenhum. Porque se atender o classe C, infere-se também para o classe B. Apesar que a nossa ficha de desempenho para o desempenho acústico, ela tem 2 páginas, é um pouquinho diferente das outras, porque a gente apresenta também um gráfico. Então, a gente tem uma tabela, apresenta o gráfico de como se comportou, né, a alvenaria durante o ensaio. Então, nós temos todas as informações do ensaio, como a parede foi realizada, qual argamassa foi utilizada, se teve ou não revestimento, qual foi aquele revestimento, e temos o resultado. Ações transmitidas por porta. Esse requisito ele visa entender como que a alvenaria vai se comportar quando a gente tem um choque, uma vibração ou um impacto na própria porta. Então, como que vai se comportar a alvenaria? Vai trincar? Não diretamente a porta, mas sim o comportamento da própria alvenaria. Então, para a realização
aplicação desse ensaio, a gente faz 10 operações de fechamento brusco na porta, para ver se vai aparecer alguma fissura, se vai ter alguma ruptura, ou se vai ter algum destacamento do encontro da porta com o marco, se vai ter cisalhamento nas regiões de solidarização da porta. E fazemos também o corpo mole, onde o corpo mole ele é feito um impacto na porta e a gente também faz as mesmas análises. Foi um ensaio que atendeu. Nós temos no nosso manual de desempenho a fixação de portas com bucha, parafuso, com espuma expansiva, então para que a gente consiga entender e atender, né, o que as construtoras mais utilizam. E durabilidade. Durabilidade é um requisito que é um pouco mais complicado a gente ensaiar em laboratório, né? Porque a durabilidade é um requisito econômico do usuário, porque ele está ligado diretamente ao custo global do imóvel, né? A gente costuma dizer que a durabilidade ela deixa de existir quando o sistema deixa de cumprir as suas funções. Então, no laboratório a gente faz um ensaio de durabilidade, onde a gente coloca um equipamento na alvenaria que simula águas provenientes de chuvas, né, ou até mesmo de outras fontes, e a gente analisa como que a alvenaria vai se comportar, se vai passar umidade, se não vai, se aquele revestimento ele vai talvez ter algum deslocamento, se vai ter alguma fissura na própria alvenaria. A ficha de desempenho para durabilidade e choque térmico e estanqueidade. Estanqueidade também é bem parecido com durabilidade, porque a gente analisa como que a alvenaria vai se comportar com fortes chuvas também, assim como outras intempéries, né? Então a gente coloca um outro equipamento um pouco semelhante na alvenaria para simulação de fachadas. Cada região do Brasil tem um critério diferente para o ensaio de durabilidade. A gente fez nossos ensaios pensando na região 5, onde tem um critério maior para atendimento do requisito. Então aquela alvenaria ela deve resistir durante 7 horas com apresentações de umidade na face oposta. Então, por exemplo, uma edificação térrea de vedação que ficou ali 7 horas durante o tempo de ensaio, para atendimento do desempenho mínimo, ela pode apresentar até 10% de manchas de umidade. E para atendimento do desempenho intermediário ou superior, ela não pode apresentar nenhum tipo de mancha. Agora, para uma edificação com mais de um pavimento, também de vedação, ficando ali 7 horas de ensaio, para atendimento do desempenho mínimo, ela pode apresentar apenas 5% de manchas de umidade. E para atendimento do intermediário e superior, ela não pode apresentar nenhuma mancha. Nossa ficha de desempenho para estanqueidade. E esse é o nosso manual de desempenho. Ele está disponível para download gratuito no site da Bloco Brasil. Então é importante lembrar que todos os ensaios foram realizados com blocos certificados, com selo de qualidade ABCP. Então qualquer fabricante que seja associado à Bloco Brasil pode utilizar o manual de desempenho como uma ferramenta para mostrar para os seus construtores, para mostrar para os seus clientes, para os seus parceiros, né? E utilizarem mesmo o manual como uma ferramenta, porque a gente sabe o quanto esses ensaios são necessários, né? Eu agradeço a atenção de todos e tenham uma ótima tarde e uma boa feira. Olá. Isabela, parabéns pela apresentação. Obrigada. E eu queria tirar algumas dúvidas com você, ver se tem alguma pergunta da plateia também, alguma questão. Eu queria te perguntar o seguinte: quando a gente fala de norma de desempenho, ela é bem clara ao apontar as responsabilidades dos diferentes agentes, né? Então tem a responsabilidade do construtor, do incorporador, do fabricante, do projetista e do usuário, né? Em relação ao desempenho, né? Quando a gente está falando desse assunto, né? Seja na seara térmica, acústica, onde que você vê assim, quais são os principais cuidados que cada um desses agentes deve tomar e principalmente como é que ele pode usar o manual para evitar esse tipo de problema? Bom, o manual de desempenho ele foi desenvolvido
pensado muito no fabricante, né? Porque a gente sabe que o custo para a realização desses ensaios, de todos esses ensaios, são muito altos. Então, para que não tenha necessidade de cada fabricante fazer um ensaio separado, levando em consideração que todos os nossos associados possuem o mesmo padrão de qualidade e atendem a norma, então todos eles podem pegar o manual de desempenho, chegar numa construtora e falar assim, olha, se você realizar a parede, fazer a alvenaria desta forma, você vai atender a norma de desempenho. Então aí já é um meio passo, porque ele já sabe o caminho a percorrer, ele já sabe para onde ir, né? E aí a gente muda o papel. Sai do fabricante, que produz um bloco com qualidade, um bloco que atende todas as normas prescritivas, da associação que fez os ensaios para comprovação de atendimento à norma, para o construtor, que precisa ter uma boa mão de obra, uma mão de obra qualificada, que precisa também ter um acompanhamento e executar tudo conforme está no manual, que aí ele consegue atender a norma. Perfeito. Uma outra questão, tem outras literaturas técnicas assim complementares ao manual que você indicaria ou que eventualmente estão em desenvolvimento para quem estiver interessado? No nosso site tem bastante material técnico, né? Então a gente tem boas práticas tanto para alvenaria como para pavimento intertravado. Temos também um manual de desempenho de pavimento intertravado, que tá assim, é um material muito rico de conhecimento. A gente, agora voltado para desempenho, nós temos umas boas práticas lá bem interessante para acústica, né? Porque não basta você só fazer o ensaio, mas você tem que executar da forma correta. Então, como que eu uso caixinhas elétricas para garantir um bom desempenho acústico? Como que deve ser feito o assentamento dos blocos para garantir um bom desempenho acústico? Tudo isso está disponível no nosso site.